Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e neste vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 5, relativo ao primeiro ano do ensino médio, que tem como tema a geologia do planeta Terra. Então vamos lá? Bom, primeiro é bom a gente lembrar quais são as camadas que nós temos no interior do planeta Terra. Então coloquei aqui um esboço, um desenho, tá? E nós temos aqui a representação das 3 camadas. Quais são elas? A primeira aqui a gente tem a chamada crosta terrestre. Próxima camada, a gente tem o manto. E a última camada, que se localiza mais na porção do interior da Terra, nós temos o núcleo. O importante aqui é destacar, tá, que cada uma dessas camadas a gente pode subdividi-las em mais 2. Como assim, professor Rafael? Olha só como é fácil. A crosta, por exemplo, você tem uma camada mais superficial, que a gente chama de cial, por conta da composição básica ser de silício e de alumínio. E nós temos aqui o cima, que a composição básica é o silício e o magnésio. Tá certo? Então a gente tem que lembrar que a crosta então pode ser subdividida em cial e cima. O manto, por sua vez, a gente pode dividir de forma até mais fácil que a própria crosta. E aí nós podemos falar aqui em um manto superior e podemos falar aqui em um manto inferior. E o núcleo, por sua vez, a gente pode subdividir também em mais 2 porções. E aqui nós temos o chamado núcleo externo. E lógico que essa porção aqui é o chamado núcleo interno. Até aí, tranquilo? Bom, interessante é que a gente lembrar também o seguinte: entre uma camada e outra, nós temos o que a gente chama de zona de descontinuidade. Como assim? Então, entre a crosta e o manto, você tem aqui uma zona de descontinuidade, que a gente vai chamar de morro ou Mohorovic. Colocar aqui apenas morro, como muitas vezes nós temos, inclusive, em várias questões aí de vestibulares e tudo mais. Mas você pode encontrar o nome completo, Mohorovic, ok? E entre aqui o manto e o núcleo, nós temos aqui uma zona de descontinuidade, que é a zona de descontinuidade de Gutenberg. Então fica de olho nisso, tá? São 3 camadas, crosta, manto e núcleo. Cada uma delas você vai subdividi-la, tá? Ou subdividi-las em mais 2 porções, cial e cima, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, e entre essas camadas você tem uma zona de descontinuidade. Beleza? Tranquilo? Vamos então para frente. É bom lembrar um pouco da composição, do aspecto físico de cada uma dessas 3 camadas. Então olha a minha dica, como é bem fácil. A crosta é uma camada sólida, enquanto o manto é uma camada pastosa. Por sua vez, o núcleo aqui tem que ter um cuidado. Por quê? Porque o núcleo externo, ele é líquido, mas o núcleo interno, ele já passa a ser sólido. É isso mesmo. Mas, professor, é muito estranho, porque a gente aprende que à medida que nós temos o aumento da profundidade, vai aumentando a temperatura e a pressão. E isso está correto. Ah, professor, então não era para o núcleo interno ser pelo menos líquido também, igualmente ao externo, só que essa pressão elevadíssima no núcleo interno vai fazer com que ele acabe tendo esse aspecto sólido. Então olha como é fácil, você vai pensar o interior da Terra como sendo, olha só, uma espécie de uma camada sólida aqui na parte mais superficial, que é a crosta, e uma camada aqui na parte mais do interior, que é o núcleo também sólido. Aí depois você tem um aspecto pastoso, que é o manto, depois você tem um aspecto líquido, que é o núcleo externo, e volta a ficar sólido, então, no núcleo interno. Tranquilo? Beleza? Bom, a gente tem que lembrar também que aqui o manto ele é composto basicamente por magma. E esse magma, ele está em processo ali dinâmico, ele está se mexendo a todo momento. É o que a gente chama de correntes de convecção ou de convecções. Como assim, Rafael? A gente sabe que esse magma que está, vou apagar aqui para ficar mais fácil, tá?
Então a gente sabe que, por exemplo, o magma que está mais próximo do próprio núcleo, ou seja, aquele magma que está aqui no manto inferior, ele se aquece bastante e sobe. Por sua vez, o magma que está aqui acaba sendo deslocado e depois desce. E esse movimento ele continua. Ou seja, ele é um movimento que não para, é sempre dinâmico. Isso aqui vai ser de extrema importância já, quando a gente for falar sobre a questão ali da teoria da deriva continental, mas principalmente da chamada teoria da tectônica de placas ou placas tectônicas, tá? Então pensa comigo, a todo momento o magma está aqui em processo dinâmico através das chamadas correntes de convecção, ok? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho agora da dinâmica da litosfera, tá? Quando a gente fala em relação à dinâmica da litosfera, é bom a gente lembrar que no começo do século XX apareceu um alemão, um meteorologista chamado Alfred Wegener, que chegou a propor uma teoria que ficou conhecida como teoria da deriva continental. O que é que dizia a teoria dele? Bom, ele afirmava que num passado geológico, quando a gente fala em passado geológico, a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de bilhões ou até milhões de anos, muitas vezes, tá? A gente está trabalhando aqui com o chamado tempo geológico. Então ele falava que há milhões de anos, lá atrás, nós tínhamos um único supercontinente, denominado Pangeia. Só que ele não conseguia explicar como é que, por volta ali de 1900 e pouco, no início do século XX, então, quando ele chegou a propor essa teoria, ele não sabia explicar como aconteceu a separação dessa Pangeia, formando a posição dos continentes atualmente. Quando eu falo atualmente, claro, ele estava se referindo no início do século XX, que não é tão diferente de hoje em dia, tá? Então ele não conseguia muito explicar isso, o mecanismo de como a Pangeia se transformou nos atuais continentes. Mas ele tentava usar alguns argumentos para comprovar a teoria dele. Primeiro argumento, a ideia do quebra-cabeça, de alguns litorais de alguns continentes se encaixarem. Então é famoso aquela alusão que a gente faz, aquela analogia entre o litoral leste da América do Sul com o litoral oeste da África, que se encaixariam ali quase que de uma forma perfeita. Bom, ele usou também argumentos geológicos em relação a fósseis, tudo isso, paleontológicos também. Mas naquela época ninguém deu muita bola assim para ele, não acreditou muito na teoria dele. Até que muitos cientistas, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, acabaram retomando um pouco a teoria da deriva continental, tá? E nessa teoria eles acabaram descobrindo o que a gente chama de teoria da tectônica de placas. Como assim? Eles chegaram a propor um novo modelo, que dizia mais ou menos assim, que os continentes e os oceanos estavam em placas que se mexiam, que acabavam se movimentando, e graças a que? As chamadas correntes de convecção que eu falei há pouco. Bom, e em falar nisso, eles chegaram também a propor o seguinte, que existem limites entre essas placas tectônicas, que é o que a gente vai falar agora. Então, por exemplo, o primeiro limite se refere a um movimento que a gente chama de orogênese. O que é a orogênese? É o movimento horizontal das placas. Só que essas placas podem se movimentar na horizontal e se afastar uma da outra. E isso aqui, quando acontecer, a gente vai chamar de orogênese divergente, tá? Ou essas placas podem se chocar. E aí a gente vai chamar isso aqui de orogênese convergente. E é interessante destacar sempre as consequências de uma orogênese divergente e de uma convergente. Olha como é fácil. Numa orogênese divergente, isso acontece principalmente no fundo dos oceanos. Então é muito famoso o exemplo do fundo do Oceano Atlântico, que está se abrindo, em média ali em alguns lugares de 2 até 4, 5 centímetros ao ano, muitas vezes, tá? E ao se afastar uma placa da outra e se expandir ali o fundo do Oceano Atlântico, a gente tem o magma brotando ali e se solidificando em contato com a água desse oceano. E aí vai formando uma gigantesca cadeia de montanhas, na maioria das vezes essa cadeia está submersa, tá?
e a gente chama de cadeia mesoatlântica, ou também conhecida como dorsal atlântica. Então, primeira consequência, expansão do fundo dos oceanos. Outra consequência, a formação de grandes dorsais, de grandes cadeias de montanhas no fundo desses oceanos, que estão ali separando um do outro, graças à orogênese divergente. Beleza? Bom, agora em relação à orogênese convergente, que é quando você tem o choque entre duas placas. Aqui nós vamos ter intensos terremotos, tá? Intensos abalos sísmicos, muitas vezes os piores do planeta, porque isso aqui gera uma força, tá? Com grande intensidade, e que quando for aliviada essa força, irá provocar o que a gente chama de abalos sísmicos. Além disso, quando duas placas se chocam, é muito comum que você tenha, por exemplo, ou a subducção ou a obducção. Olha como é fácil. Vou explicar aqui utilizando minhas mãos, tá? Quando é que você vai ter uma subducção? Lembra a ideia de subsolo? Então, sub, abaixo. Então, você vai lembrar o seguinte, quando duas placas forem se chocar, uma delas, a que tiver maior densidade, vai acabar mergulhando em relação à outra com menor densidade. Isso acontece, por exemplo, entre a placa de Nazca, que está no fundo do Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. Então, a placa de Nazca, por ter maior densidade, ela acaba mergulhando. Esse mergulho, embaixo ali da outra, que é a placa sul-americana, que inclusive se encontra o Brasil, tá? Esse mergulho a gente chama então de abaixo, subducção. E o que seria uma obducção? É quando você tem duas placas com uma densidade ali muito semelhante. Então você pode pensar, por exemplo, em uma placa continental e outra placa continental. E aí, ao se chocarem, você vai ter um dobramento na ponta dessas duas placas. Note que agora você não tem um mergulho de uma em relação à outra. Então não é subducção. Agora nós temos uma obducção. Tranquilo? Então lembrar que sempre, tanto se você tiver subducção ou obducção, tá? Obducção, você vai ter então grandes abalos sísmicos, a presença também muito possivelmente de intenso vulcanismo. Você pode ter também tsunamis que são geradas ali e a formação dos chamados dobramentos modernos. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco agora do limite chamado transformante. Quando a gente fala em limite transformante, agora perceba que uma placa está deslizando em relação à outra. Então vou fazer aqui, olha, para o ângulo ficar melhor, tá? Você agora não tem a placa se chocando e nem se afastando. Você tem agora o deslizamento de uma placa em relação à outra. Então a gente chama isso de movimento transformante ou de limite transformante. Principal consequência, além, claro, da possibilidade de um terremoto, de abalos sísmicos, você tem a formação de falhas. A mais famosa do mundo, a que mais cai muitas vezes em simulados, questões, Enem, vestibulares, a gente pode falar aqui, por exemplo, na falha de Santo André, em português, ou San Andreas, tá? Que é o nome que nós temos lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, com uma falha imensa de mais de 100 quilômetros de extensão, que inclusive dá para ver a olho nu, tá? De imagens também aéreas e tudo mais, a gente consegue ver a presença, a formação dessa gigantesca falha. Ok? E aí lembrar também de uma coisa, eu falei de movimento aqui horizontal, orogênese, falei aqui de movimento transformante, deslizando uma placa em relação à outra, mas é bom você lembrar também que existe o chamado movimento de epirogênese, que é o movimento vertical, no qual uma placa ou um bloco ele pode subir ou descer. Ok? Bom, moçada, vamos falar um pouco agora da formação das rochas, tá? Quando a gente fala em rochas, é bom a gente lembrar o que é que são rochas, como elas se formam. Então a definição bem simples de rocha
é aquela que diz que é um aglomerado natural de minerais. Então, para você ter uma rocha, você precisa ter de forma natural minerais que acabaram ali se aglomerando, se juntando para ficar mais fácil de você perceber, tá? Lembrando que nem toda rocha é igual. Nós temos praticamente 3 tipos de rochas. Olha o primeiro tipo, como eu costumo dizer, a mãe de todas as outras. A primeira rocha que surgiu no nosso planeta, que é a chamada rocha ígnea ou magmática. É aquela rocha que se forma graças a um processo de quê? De resfriamento e de solidificação do magma. Só que aí nós temos uma dica aqui de extrema importância. Qual é? Em alguns momentos, esse magma, ele pode se resfriar no interior da crosta. Então lá embaixo, tá dentro da crosta terrestre. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que aconteceu um processo de intrusão. Olha como é fácil. In vem de interno, dentro. Então, quando o magma se resfria dentro da crosta, no interior da crosta, a gente diz que houve um processo ali de intrusão. Então, passa a ser uma rocha ígnea ou magmática intrusiva. Só que fica aqui uma outra dica. A gente pode ter na prova, simulada, Enem, tá? Diversos vestibulares, outro nome, que é a chamada rocha plutônica. Então, é sinônimo para rocha intrusiva. Tranquilo? Professor, agora se tiver tido uma erupção vulcânica, então o magma acaba sendo levado para fora ali do vulcão, por exemplo, a gente troca o nome, tá? A gente passa a chamar de lava, no caso, e quando a gente passa a chamar de lava, então, que é o magma quando chega à superfície, então em contato com a atmosfera, vai acabar tendo um processo de solidificação, de resfriamento, muitas vezes até bem mais rápido do que o que acontece com uma rocha intrusiva lá no interior da Terra, tá? Claro que lá embaixo o magma demora mais a se resfriar, então na superfície em contato com o ar atmosférico, o magma acaba se resfriando de forma mais rápida. Aí fica fácil. Se o primeiro tipo de rocha ígnea eu disse que é a intrusiva, porque se forma no interior do planeta, essa que se forma na porção exterior, em contato com a superfície, com a atmosfera, nada mais é do que uma rocha ígnea ou magmática do tipo extrusiva. Olha como é fácil. Ex de externo. Tranquilo? Bom, uma rocha intrusiva, bem famosa, o granito. Uma rocha extrusiva, bem famosa, o basalto. Então, em locais que você teve grande derramamento ou derrames vulcânicos em relação à superfície, você pode encontrar ali uma quantidade muito grande de terrenos, como a gente chama, basálticos. E aí, lembrando que a decomposição desses terrenos basálticos acabam ali formando o que a gente chama de solo de terra roxa. Isso acontece, por exemplo, no Brasil, principalmente na porção centro-sul do nosso país. E que é um solo, diga-se de passagem, com grande fertilidade natural. Então lembra disso, terrenos vulcânicos, solos que se formam em terrenos vulcânicos, são geralmente muito ricos em uma fertilidade natural. É por isso que muitas vezes as pessoas querem continuar ali próximas aos vulcões, mesmo com o grande risco que nós temos em relação à própria vida aí dessas pessoas, tá? Bom, agora a gente vai falar da chamada rocha metamórfica. O que é uma rocha metamórfica? Olha o nome, metamorfose. Então é uma transformação. Se você está tendo uma transformação, você tem que ter agentes que causam essa transformação. E são 2: o aumento de temperatura
e o aumento de pressão. Professor, deixa eu ver se eu entendi então. Para que a gente tenha uma rocha metamórfica, é necessário que já exista uma outra rocha? Sim. Ela tanto pode ser uma rocha ígnea, como ela pode ser, por exemplo, uma rocha sedimentar. Agora, uma rocha metamórfica, ela não surge do nada. Você tem que ter uma rocha, e aí a ação do aumento da temperatura e da pressão sobre essa rocha que já existe, seja ela ígnea ou sedimentar, pode dar origem, então, a uma rocha metamórfica. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se a gente pegar o granito, que é uma rocha ígnea intrusiva, e você tiver o aumento de temperatura e de pressão, ela pode se transformar no gneiss. Então, quem é o gneiss? É uma rocha metamórfica, que na verdade é o aumento da temperatura e da pressão em relação ao próprio granito. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar, e nós tivermos o aumento da temperatura e da pressão sobre o calcário, isso pode dar origem a uma rocha metamórfica muito conhecida, que é o chamado mármore. Então, qual é a minha dica? Uma rocha metamórfica, ela tem que ser o aumento da temperatura e da pressão sobre uma rocha pré-existente, seja ela ígnea ou seja ela sedimentar. Então não tem como esquecer, tá? Metamorfose, transformação. Bom, e agora a gente vai falar das chamadas rochas sedimentares ou a rocha sedimentar, que na verdade a gente tem que lembrar como ela se forma. Então, na verdade, a gente tem que subdividir aqui em 3 subtipos. Então, você pode ter, por exemplo, a chamada rocha sedimentar orgânica. Olha o nome, orgânica. Então, vem de organismo, vem de um ser vivo, tá? Então, deixa eu te dar um exemplo. O carvão mineral, que vem da decomposição de restos de vegetais de extensas florestas, tá? Então, como a gente está falando de florestas, nós estamos falando de organismos vivos aí no caso. Então, já que é um organismo, então isso dá origem a uma rocha sedimentar orgânica. Agora a gente pode pensar em uma rocha sedimentar química, que é aquela rocha que se forma graças a um processo, uma ação, principalmente da substância água. Então, deixa eu te dar um exemplo bem simples. Aquelas grutas de calcário, tá? Nessas grutas de calcário, que a gente tem muitas em relação ao próprio Brasil, tá? Tem países que a gente encontra muito, forma até o que a gente conhece como relevo kárstico. Então, nessas grutas de calcário é muito comum você olhar para o teto e identificar o que a gente chama de estalactite. E se olhar para o solo, a gente vê as estalagmites. A estalactite nada mais é do que a substância água que, ao infiltrar em relação ao calcário, vai gerar, tá certo? Aquela ponta que a gente chama de estalactite. Então, como é uma ação de uma substância química, que é a água, a gente vai chamar isso aqui então de uma rocha sedimentar química. E professor, a estalagmite é quando pinga do teto o carbonato ali de cálcio e tudo mais, dissolvido pela água, e aí vai acumulando aquele pó, aquela substância, juntamente com a água que depois evapora, mas vai acumulando e vai formando de baixo para cima a chamada estalagmite. Mas é a mesma água, a mesma substância química que forma a estalactite e a estalagmite. Tranquilo? Bom, e o terceiro tipo é a chamada rocha sedimentar detrítica. Então, quando a gente fala ali em detrítica, a gente lembra de restos, de pedaços ali, tá? De outras rochas que acabam sofrendo com a ação, principalmente ali do chamado intemperismo, da erosão. Aí esse material vai sendo levado para outro local e ele começa a se acumular, formando o que a gente chama de uma rocha sedimentar detrítica. Uma das mais famosas, por exemplo, é exatamente o arenito, que vai formando várias camadas. Então, olha a minha dica, rocha sedimentar,
você pode subdividi-la em orgânica, proveniente de seres vivos, a sedimentar química, quando substâncias químicas formam aquela rocha, como a estalactite e estalagmite em relação à água, e a gente tem a sedimentar detrítica, que são restos ali, pedaços, sedimentos de outras rochas que são levados para um local, vai acontecendo ali um processo muitas vezes de litificação e esse material vai se juntando um ao outro, formando esse tipo de rocha sedimentar. Beleza? Bom, e aqui a gente tem que destacar agora a chamada estrutura geológica de um determinado local. Isso aqui, gente, é de grande importância porque muitas riquezas minerais, combustíveis fósseis, estão ligados à natureza da estrutura geológica de um local, de uma região, de um país. Então, por exemplo, são 3 as estruturas geológicas mais importantes. Primeira delas, nós temos os chamados escudos cristalinos, que são bem antigos, então já sofreram muito com a ação do intemperismo, da erosão, tá? Aqui nós estamos falando muitas vezes em bilhões de anos, inclusive, e é nesses escudos cristalinos que a gente vai encontrar o que a gente chama de minerais metálicos. Rafael, mineral metálico é aquele que você pode formar então metais, ligas metálicas. Então, por exemplo, ouro, cobre, zinco, a gente pode pensar aqui na bauxita. 2 bem famosos que entram na composição do aço. Você tem ali o ferro e, por exemplo, o manganês. Tá certo? E vários outros também que a gente pode pensar. O próprio nióbio, que se fala muito em relação ao Brasil. Então, esses são minerais metálicos. São de grande importância porque um país que possui minerais metálicos, além dele utilizar para si próprio, ele também pode, inclusive se tiver um excedente, acabar exportando e ganhar um bom dinheiro aí com as exportações desses chamados minerais metálicos, que praticamente o mundo todo precisa, tá? E aqui a gente pode pensar agora nas chamadas bacias sedimentares. Como o nome já diz, são locais mais rebaixados, no qual muitas vezes foram depositados restos orgânicos. Então, esses restos orgânicos, com o passar do tempo, podem sofrer um processo ali de fossilização e acabar se transformando no que a gente chama de combustíveis fósseis, que são 3 os mais importantes. E quais são eles? Praticamente 3 das fontes de energia mais utilizadas pela sociedade mundial. Então, o primeiro deles, que é praticamente uma fonte de energia que muitos utilizam, tá? Vamos pensar no petróleo. Então, professor, eu só posso encontrar petróleo em terrenos sedimentares? Sim. Ao mesmo tempo que você só pode encontrar os chamados minerais metálicos em estruturas cristalinas ou em escudos cristalinos. Que, na verdade, quando a gente fala em escudos cristalinos, é bom lembrar que, na verdade, esses escudos, eles contêm rochas ígneas ou magmáticas, tá? E contêm também rochas metamórficas. Então, olha essa dica importante. Em escudos cristalinos, eu encontro 2 tipos de rochas. As magmáticas e as metamórficas. E nas bacias sedimentares, eu encontro, então, as rochas sedimentares. Como eu encontro, muitas vezes, restos orgânicos, que sofreram o processo de fossilização, então tem a formação desses combustíveis fósseis. O primeiro que eu citei é o petróleo, o segundo eu vou citar agora, que nós estamos falando do carvão mineral, muito utilizado também para geração de energia térmica, na fabricação também do aço, tá? E a gente vai pensar também no chamado gás natural, que também é muito utilizado em alguns países, sobretudo da Europa, na forma para aquecer muitas vezes os lares, as casas. Claro que um gás natural também pode ser utilizado em usinas termoelétricas para a geração de energia elétrica, assim como o próprio petróleo na forma de óleo diesel, por exemplo, ou assim como o carvão mineral e sua queima. E aí aquela dica, lembre-se sempre que a queima desses 3 combustíveis fósseis, por terem na sua estrutura
compostos ali orgânicos, então a sua queima vai liberar ali o que a gente chama de monóxido ou dióxido de carbono, tá? Então, quando você tem a queima desses combustíveis fósseis, você pode ali estar contribuindo para o que a gente chama de aquecimento global. E por fim, a gente vai pensar aqui nos chamados dobramentos modernos, que, como eu falei mais para o início da aula, nós estamos pensando aqui naquela estrutura que não existe no Brasil, tá? Que se forma, na verdade, quando nós temos o choque entre duas placas e aí a ponta de uma delas se dobra, ou pode acontecer até de a ponta das duas se dobrarem. É daí que vem o nome, pessoal, dobramento. Agora, o nome moderno é porque são cadeias de montanhas jovens. Como assim jovens? Nós estamos falando aqui de algo em torno de 60 a 70 milhões de anos. Professor, isso é jovem? Para a escala geológica, que trabalha com milhões e até bilhões de anos, sim. Tá? É claro que, por exemplo, o homem utiliza muitas vezes, para explicar algo que aconteceu com a história da humanidade, utiliza o chamado tempo histórico. Aqui a gente está falando no chamado tempo geológico. Ok? Então é isso, pessoal. Nós vamos agora resolver, então, uma composição aí de 2 exercícios para tentar fixar um pouco o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Então vamos lá? Então olha só, pessoal, para a gente poder concluir esse capítulo 5, a geologia do planeta Terra, a gente vai realizar aqui 2 exercícios, tá? O primeiro deles diz assim: as usinas geotérmicas são uma forma alternativa de geração de energia elétrica por utilizarem as elevadas temperaturas do próprio subsolo em algumas regiões. Considere as informações do esquema e do mapa a seguir. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, então. Primeiro, na direita, nós temos aqui as principais placas tectônicas. É bom a gente lembrar que aqui nós temos os limites entre as placas. Então, por exemplo, esse aqui é o limite entre a placa norte-americana e entre a placa aqui euroasiática. Isso aqui vai ser de extrema importância porque nós sabemos que os países que podem utilizar essa chamada energia geotérmica, que geo é terra, térmico é calor. Então, o calor que vem da terra. Já que é o calor que vem da terra, os países, então, que podem utilizar essa fonte alternativa de energia, porque é alternativa, porque praticamente não polui a atmosfera, então esses países precisam estar naquela área ali de instabilidade tectônica. Esses países precisam estar próximos às áreas ali de limites entre essas placas. Então, por exemplo, um país como a própria Islândia é um país aqui que está exatamente no limite entre as placas, tá? Então, quando a gente pensa aqui na Islândia, que é um país que está literalmente na área no qual essas duas placas aqui se afastam, no caso a placa euroasiática e a placa norte-americana, é um país que vai conseguir utilizar bastante. Outros países também podem utilizar, como o próprio Japão, que também está numa área ali de instabilidade tectônica. O próprio Chile também, que está numa área de choque entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, também possui geysers ali, que é aquele jato d'água que a gente fala, né, em algumas áreas até turísticas ali no deserto de Atacama, como o geyser de El Táchio ali, que é uma área que muitos brasileiros inclusive visitam. Então, esses países que eu citei agora, que possuem estabilidade tectônica, esses podem utilizar a chamada energia geotérmica. Então, vamos pensar o seguinte, vamos voltar para ver as opções, tá? A primeira opção ele diz, alternativa A, Islândia, já que ele fala no comando, o país cuja localização espacial proporciona condições ideais para amplo aproveitamento da energia geotérmica é de cara a Islândia. Por que não a Nigéria? Se a gente voltar para o mapa, a Nigéria se localiza aqui. Então a Nigéria está bem longe do limite entre placas tectônicas. Então já não posso pensar na Nigéria. Vamos pensar aqui no Uruguai. Aí a gente volta. Olha onde se encontra o Uruguai. O Uruguai é um país que praticamente está bem no centro da placa sul-americana, longe do limite entre as placas sul-americana e a placa de Nazca. Então também não dá para utilizar no Uruguai. E aqui nós temos a Austrália,
na última alternativa. E se eu pensar, a Austrália se encontra também bem no meio de uma placa tectônica. Ou seja, não está no limite. Então, o único país, volto a repetir, vai ser exatamente a Islândia, que se localiza no meio aqui do Oceano Atlântico, tá? Ali já em contato com o mar glacial ártico também. E a Islândia se encontra, é uma ilha que se encontra exatamente na separação entre a placa norte-americana e a placa euroasiática. Por isso que a opção alternativa correta desse item, tá? Dessa questão, vai ser exatamente a Islândia. Agora a gente vai para mais uma série aqui, tá? Que tem aqui como enunciado sobre os tipos de rochas e minerais e seu processo de formação, assinale o que for V para verdadeiro ou F para falso. Então vamos pensar na primeira frase. As rochas ígneas plutônicas, lembra? É aquela que se forma no interior, resfriamento do magma no interior do planeta, tá? No interior da crosta. Então as rochas ígneas plutônicas ou intrusivas também podem ser chamadas de magmáticas intrusivas, são formadas em profundidade, quando o magma proveniente do manto da Terra solidifica-se na crosta terrestre, formando cristais. Perfeito, tudo verdadeiro. Rocha ígnea intrusiva, também chamada de plutônica, se forma no interior do planeta. O resfriamento é mais lento, então vai dar tempo de formar aqui os chamados cristais. Lembra sempre do granito, que é o exemplo que eu dei para você, tá? Vamos pensar agora na próxima frase. Então, aquela primeira verdadeira, ok? Próxima. Rochas metamórficas são aquelas que, em seu processo de formação, sofrem pressão interna e temperatura elevada. Perfeito. Eu falei na aula que uma rocha metamórfica é aquela que sofre uma transformação, seja ela ígnea ou sedimentar, ou até mesmo uma rocha já metamórfica. Ela sofre um processo de transformação graças ao aumento de duas coisas: o aumento da pressão, o aumento da temperatura, e ela pode se transformar em um novo tipo de rocha. Então ele continua, modificando sua estrutura interna. Um dos seus processos de gênese, ou seja, de origem, de formação, está relacionado à recristalização de calcário, areia, entre outros. Dei o exemplo no começo da aula, quando eu falei que, por exemplo, o calcário, quando ele sofre um processo de recristalização, devido ali à metamorfose, o aumento da temperatura e da pressão, a gente pode ter aqui a formação do próprio mármore, que é uma rocha muito utilizada aí para ornamentação de cozinhas, pisos, colunas, cemitérios também a gente encontra muito em lápides e tudo mais, ok? Então, verdadeiro também. Próxima. No fundo de lagos, mares e outras regiões de bacias sedimentares, acumulam-se diversos tipos de sedimentos do processo de intemperismo de outras rochas pré-existentes. Se houver o processo de compactação desse material, surge uma rocha sedimentar. Perfeito. Eu falei na ideia de bacia sedimentar, então essa bacia, ela pode ser ali, no caso, depositada nessa bacia, exatamente aqui componentes através do intemperismo, da erosão de outras rochas pré-existentes. Quando esse material de outras rochas for levado para esse local, para essa bacia, e ele começar a sofrer uma compactação, tá? Vai dar origem ao que a gente chama de uma rocha sedimentar. Perfeito? Então, verdadeiro também, e aí lembrando que são nessas áreas que podem ser formados, principalmente no fundo de lagos, mares antigos, é que a gente pode ter ali a formação do próprio petróleo muitas vezes, tá? Perfeito, verdadeiro também. E aqui, olha só, quando o magma proveniente do interior da Terra chega à superfície, então troca de nome, passa a ser lava, tá? E há o processo de solidificação, formam-se rochas ígneas extrusivas. Perfeito.
esse material chega à superfície, então na parte externa da crosta teve uma erupção vulcânica, resfriamento vai ser mais rápido, vai formar, por exemplo, o basalto, que é uma rocha famosa, ígnea, extrusiva de externo. Então, todas essas opções que eu trouxe, essas 4, são verdadeiras, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um forte abraço e até a próxima.